Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 17 e eu quero fazer essa leitura contigo a partir do versículo 11 que diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que é inerrante, infalível, essa palavra que é inspirada, essa que é a revelação que o Senhor deu a nós e que nós possamos hoje, Deus, sermos transformados mais uma vez por essa palavra. Deus, que aquilo que o Senhor tem a manifestar às nossas vidas, Pai, seja algo poderoso, que realmente, Pai, possamos abrir os nossos corações para receber essa verdade, Deus. Em nome de Jesus, que qualquer vida que tiver acesso a esse conteúdo, em qualquer lugar, possa ser ricamente edificado. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos continuando nesse capítulo 17, onde Jesus está fazendo uma oração. E aqui no capítulo, a partir do versículo 11, Jesus está mais propriamente falando sobre o que ele deseja para os seus discípulos. E esse é o clamor de Jesus pelos seus discípulos. E isso alcança também as nossas vidas. E eu quero que você pense hoje o que Jesus estava pensando. Ou o que Deus tem planejado, quais são as demandas do Senhor. Eu sei que nós não somos, de forma alguma, merecedores ou quem somos nós para escutar a mente de Deus, mas eu queria que você pensasse hoje, fizesse esse exercício, porque muitas vezes a gente acredita que Deus tem pensamentos de tristeza ou pensamentos de ódio em relação às nossas vidas somente, mas Deus tem pensamentos sobre as nossas vidas, tem desejos sobre as nossas vidas, e isso a gente vê através do que Jesus está orando aqui no capítulo 17, nesses versículos que nós lemos. Ele tem desejos, pensamentos, ele deseja algo poderoso para os seus discípulos e isso se aplica a nós também. E pensando nisso, tem uma música muito linda do Estênio Marcius, que é um poeta cristão, um compositor sensacional, e ele tem uma música chamada Alguém Como Eu, que ele vai narrando da perspectiva de um anfitrião que está recebendo Jesus na sua casa, nos dias onde Jesus esteve aqui nessa terra, e ele vai contando um dia comum de Jesus. É um dia em que ele está curando pessoas, ele está ali lidando, conversando, ensinando, instruindo, mas em um determinado momento Jesus chega no fim do dia para ir para a casa desse anfitrião e para dormir. E aí ele conta de uma maneira muito linda, Jesus ali pegando no sono, dormindo, e ele imaginando. E aí na música ele canta assim: como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Então ele traz essa perspectiva. O que Jesus estava pensando, o que ele estava sonhando. E é nessa oração que a gente pode ver, no capítulo 17, o amor de Jesus pelos seus discípulos e, consequentemente, o amor de Cristo sobre as nossas vidas. E é por isso que a gente pode pensar também no que Jeremias profetizou quando o povo estava cativo na Babilônia, onde o povo estava ali assumindo as consequências do seu pecado, mas mesmo em meio ao cativeiro, Deus profetiza pela boca de Jeremias, o que está lá no capítulo 29, que diz: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha que coisa poderosa. É por isso que hoje a gente vai ver esse clamor de Jesus
o que Ele pensa, o que Ele deseja sobre as vidas dos discípulos, e isso se aplica a nós. Então, qual o contexto que a gente está? A gente está nesse capítulo 17, onde Jesus está fazendo essa oração, conhecida como a oração sacerdotal, porque Ele se apresenta como um mediador, um intercessor, Ele está ali clamando pelos seus discípulos, e a gente viu que nos versículos de 1 a 5, Jesus fez uma oração onde Ele pede para ser glorificado, Ele pede pela sua glorificação, e isso aponta para a sua morte na cruz, para a sua exaltação, para um momento onde Ele vai sair desse autoesvaziamento e voltar para a glória com o Pai. Nos versículos 6 até o versículo 11, na primeira parte, nós vemos Jesus orando, dando os fundamentos pelos quais os discípulos vão receber essa petição de Cristo. Então, quais são esses fundamentos? Ele fala que os discípulos são propriedades de Deus, ele fala que esses discípulos, eles permaneceram em fé, em obediência, e agora, dessa segunda parte do versículo 11 até o 19, a gente vai ver Jesus efetivamente apresentando seus pedidos a Deus Pai sobre os seus discípulos. Então, na segunda parte, ele diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O que Jesus está orando aqui? Ele está dizendo primeiro Pai Santo. Essa expressão Pai Santo, ela aponta tanto para a intimidade, para o amor, para o relacionamento, quando ele diz Pai, mas ele também usa a expressão Santo, que aponta para a transcendência de Jesus, para a santidade, ou melhor, para a transcendência de Deus Pai, para a santidade de Deus Pai, para a majestade de Deus Pai. Então, ele está usando essa expressão, Pai Santo, a intimidade, mas também a majestade. Então, quando ele fala isso, ele pede para que os discípulos sejam guardados, preservados no teu nome. E isso significa que o nome de Deus, ou seja, o caráter de Deus, a revelação de Deus, que foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, é aquilo que Jesus está dizendo e pedindo ao Pai para que eles sejam preservados nisso, para que eles sejam protegidos, guardados e permaneçam na fidelidade ao caráter de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele diz assim, que me deste, porque o nome de Jesus, o nome de Deus, o caráter de Deus, nós vimos na mensagem anterior, foi entregue a Cristo, porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus, ele revela a perfeição do caráter de Deus, e é isso que Jesus está dizendo. Eu recebi esse nome, esse caráter, e eu revelei aos seus discípulos. Então, nesse nome, nessa revelação, nesse caráter, preserva, guarda esses discípulos em fidelidade, porque se eles forem guardados e preservados no caráter de Deus, eles serão um, assim como nós somos. Jesus já havia afirmado que ele é um com o Pai. Então, aqui ele está dizendo, se os discípulos forem preservados em fidelidade nessa revelação de caráter, vai acontecer que eles vão ser um, ou seja, nós nos tornamos uma unidade orgânica como igreja em Cristo, quando nós permanecemos no caráter de Deus, ou seja, quando nós permanecemos em Deus. Isso fala muito sobre a parábola da videira que Jesus disse aos seus discípulos. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós permanecermos em Cristo, nós damos fruto. E é isso que Jesus está orando. Ele está dizendo, guarda-os, preserva-os, que haja fidelidade no caráter de Deus Pai, para que eles sejam um, para que haja unidade. E é isso que Deus está desejoso sobre as nossas vidas. É esse um plano de Deus para as nossas vidas. E no versículo 12, Jesus ora dizendo assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Queridos, Cristo, ao longo do seu ministério, ele revelou Deus Pai aos seus discípulos. E ele preservou os discípulos no caráter e na vontade de Deus. Por isso que ele estava dizendo, quando eu estava com eles, ou seja, ele também está mostrando que em breve partirá. Mas quando ele estava aqui nessa terra, no seu ministério, ele estava revelando o caráter de Deus. E revelando o caráter de Deus, ele estava preservando os seus discípulos, protegendo nesse ambiente do caráter de Deus, para que eles ficassem e permanecessem fiéis a Deus. Então, Jesus está dizendo, o Senhor me deu esse, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja,
Dos 12, um se perdeu, que foi Judas Iscariotes. E Jesus está dizendo assim, ele preserva as suas ovelhas. Mas Judas Iscariotes é aquele que é chamado filho da perdição e é aquele discípulo que traiu Jesus e, segundo a Escritura, ele é aquele que deveria trair o Cristo. Nós podemos lembrar, por exemplo, do Salmo 41, versículo 9, que diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, a Escritura já apontava para o momento onde haveria uma traição. E no versículo 13, queridos, Jesus diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Queridos, Jesus mais uma vez está dizendo assim: a minha partida é iminente, Pai. Eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo. Ou seja, Jesus vai voltar para o Pai, e enquanto ele está no mundo, ele está falando verdades aos seus discípulos. E que verdades são estas? O que é isto que ele está falando? A gente pode pensar muito provavelmente no capítulo 15, versículo 11, que diz assim: tenho-lhes dito estas coisas para que minha alegria esteja completa em vocês e a alegria de vocês seja completa. O que Jesus estava falando nesse contexto? Ele estava falando sobre permanecer no amor e na obediência ao Pai, que resultariam em alegria. E aqui Jesus está falando sobre guardar os discípulos no seu nome, ou seja, guardar na fidelidade, no caráter de Deus, é também falar sobre amor e sobre obediência. E isso vai levar, consequentemente, à alegria. Ou seja, Jesus está falando da sua partida e que ele preservou no caráter do amor, da bondade de Deus e que isso vai conduzir esses discípulos a uma alegria abundante. E é isso que Jesus Cristo tem para nós, queridos. Eu abro um parêntese para dizer que nós precisamos lembrar da alegria de Deus. E viver a alegria de Deus não é uma via distante da obediência e da fidelidade. Não há como nós vivermos a alegria plena em Cristo distantes da obediência e da fidelidade. É por isso que nós temos que estar preservados no nome de Deus. É por isso que nós temos que estar guardados nesse nome. E é por isso que Jesus está clamando por isso. Então, eu oro para que também hoje nós sejamos guardados por esse nome, para que nós sejamos preservados ali no caráter de Deus, porque é isso que traz sobre as nossas vidas a verdadeira alegria. No versículo 14, Jesus está dizendo assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, ele está afirmando mais uma vez que ele tem dado a verdade para os discípulos. Ele entregou a verdade, a palavra. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Ou seja, ele é a palavra, ele é a verdade que aponta para a vontade plena de Deus Pai. Então, quando nós escolhemos nos ligar a Cristo e estarmos nessa videira verdadeira que é Cristo, queridos, nós passamos a nos opor ao mundo. Nos ligarmos a Cristo é estarmos em oposição ao mundo, é não estarmos mais alinhados aos padrões do mundo, é estarmos em ódio em relação aos padrões mundanos. Por isso que há essa fúria contra aqueles que estão em Cristo, para que aceitem a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero que você entenda que os discípulos, eles não estão no mundo. Eles não são do mundo. Por quê? Porque Deus não é do mundo, Cristo não é do mundo, Ele não é do padrão mundano, Ele não é da verdade mundana, ou melhor, da mentira mundana, Ele é a verdade perfeita, Ele é o padrão perfeito de bondade, de vida. Então, quando somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, nós nos alinhamos ao padrão de Cristo. Jesus está orando aqui dizendo: eles não são do mundo, eu também não sou do mundo. Esse é o padrão de Cristo, é a vida e não a morte do mundo. E nos versículos 15 e 16 tem um trecho muito poderoso que a gente ouve muitas vezes sendo citado nas igrejas e por muitos cristãos evangélicos, que é: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. No versículo 15, queridos, Jesus está dizendo assim: a forma que eu protejo esses discípulos não é pelo escapismo. E muitas vezes esse pensamento está presente na vida cristã.
um pensamento escapista. O que isso significa? Vem da palavra escape. A gente quer escapar. A gente está de saco cheio desse mundo, a gente está cansado de sofrer, a gente está cansado dessa vida, a gente está cansado das pessoas, a gente está cansado de tudo isso aqui, a gente quer que tudo acabe logo. E Jesus Cristo, nesse versículo 15, ele está dizendo para a gente que essa não é a postura, esse não é o desejo dele para as nossas vidas, não é uma postura escapista, não é assim que esse mundo fique ao acaso, deixa eu ir embora, eu quero só meu Jesus, deixa esse mundo aí. E não é essa postura que Jesus tem para as nossas vidas, queridos. A postura que Jesus tem para as nossas vidas é uma postura onde nós somos guardados do mal, onde nós somos livres do mal, nós somos livres do poder de Satanás e do diabo. E eu quero explicar esse texto para você. Jesus Cristo está dizendo assim: eu vou sair, eu vou embora, eu não estarei mais no mundo, mas os meus discípulos, eles vão permanecer aqui nesse mundo. Eles vão permanecer nessa terra. E aqui, quando Jesus está dizendo assim, não peço, não, e sim que os guardes do mal, aqui não é só sobre o maligno ou maldades em geral, aqui é especificamente sobre Satanás. Peço que os guarde, os livre, os proteja de Satanás, porque, queridos, Satanás é o príncipe desse mundo e nós temos a certeza que Cristo Jesus derrotou esse príncipe. Derrotou essa estrutura, ainda que nós estejamos num momento de transição, como nós já vimos anteriormente em outras aulas, sobre esse já e ainda não. O reino já chegou, mas ainda não em plenitude. Nós estamos nesse momento de transição, onde há ainda uma atuação maligna, mas nós temos uma certeza: o diabo já é derrotado. É o que Jesus Cristo disse lá em João, no capítulo 12, quando ele falou: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, nós sabemos, queridos, que Jesus Cristo é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu o mal, é aquele que derrotou o príncipe das trevas. E nós temos aqui nesse mundo um papel de iluminar. Nesse momento de transição, nós não somos chamados a escapar, nós somos chamados a iluminar esse mundo. Nós muitas vezes temos uma postura amedrontada, uma postura, sabe, de desdém com esse mundo, com as vidas, com as almas. Jesus Cristo nos chamou para sermos sal para esse mundo, queridos. Nós, como igreja, nós somos a ofensiva contra as portas do inferno. Sabe o que muitas vezes a gente pensa? A gente pensa que a igreja é só um bunker, onde nós nos protegemos aqui, nós ficamos isolados do mundo e nós ficamos aqui guardadinhos nesse bunker. Mas não, a igreja é uma ofensiva contra o mal. É por isso que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão. Quem precisa de defesa é o inferno, porque a igreja é uma ofensiva contra uma porta que não vai prevalecer, porque ela vai ser destruída. O príncipe desse mundo foi expulso. Então, queridos, nós temos que trabalhar com essa visão de futuro, sabendo que Jesus Cristo já realizou, ainda não aconteceu em sua plenitude, mas Ele já realizou. Então, queridos, não somos chamados a uma postura escapista. Se você pensar com toda a humildade que nós estamos fazendo aqui, pensando no que Deus tem sobre as nossas vidas, e a gente sabe que isso é plenamente revelado, o que nós temos acesso está revelado na palavra de Deus. Então nós estamos vendo aqui o que Jesus espera de nós. Não é uma postura escapista. E no versículo 16 ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele está reafirmando uma verdade, queridos, de que a missão dos discípulos não é serem retirados do mundo, mas também não é sermos confundidos com o mundo. E aqui é um outro parêntese que eu abro para dizer que muitas vezes nós também não assumimos uma postura cristã de sermos oposição ao mundo. Permanecer no mundo não significa sermos confundidos com o mundo. Não significa sermos moldados por esse mundo. Quando Paulo diz: não vos conformeis com este século, ele está dizendo assim: você, cristão, não cabe mais na forma desse mundo. A sua forma é Jesus Cristo. Ele que é aquele que molda a sua vida, não o padrão do mundo. Então, estar nesse mundo é
saber que nós fomos chamados para permanecer no mundo, sustentando o testemunho da verdade de Jesus Cristo com o auxílio maravilhoso do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, os discípulos de Jesus, eles não se misturam com o mundo, mas também eles não podem se proteger do mundo escapando ou se excluindo do mundo. Nós estamos nesse mundo que ele é intrinsecamente mau e que ainda está sob o poder de Satanás, mas que nós tenhamos a certeza que apesar do perigo dessa jornada cristã, de estar no mundo, nós temos a segurança perfeita em Deus e a companhia do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É isso que Deus tem para nós. No versículo 17, queridos, Jesus está dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui ele está orando por santificação. E isso nos remete ao versículo 11, onde nós vemos Jesus orando Deus, ou melhor, onde nós vemos Jesus orando Pai Santo. Jesus já falou sobre a santidade de Deus. E o que isso significa? Pedir para que seja santificado. Nós temos que lembrar que Deus é santo. E esse é um adjetivo para dizer que ele é transcendente, ele é distinto. A palavra santo significa separado, ele é separado da criação. Ele é perfeito. E ao longo da Bíblia nós vemos Deus separando coisas, como utensílios, por exemplo, do tabernáculo e posteriormente do templo, e também pessoas reservando, separando, chamando essas pessoas para uma santificação, e isso aponta para uma missão, para um ofício. Então, por exemplo, nós podemos pensar nos sacerdotes, em Arão e seus filhos, e olha o que a Bíblia fala sobre esses homens que foram separados para um ofício na presença de Deus. Lá em Êxodo 28 diz assim: com essas roupas vista o seu irmão Arão, isso é Deus falando para Moisés, bem como os filhos dele, unja, consagre, santifique-os para que me sirvam como sacerdote. Ou seja, Deus está reservando pessoas para que odeie o que Deus odeia e para que faça o que Deus quer, para que cumpra a missão de Deus. Isso significa que alguém foi santo, separado para uma missão que Deus tem reservada. E é isso que Deus tem também para as nossas vidas, queridos, porque quando Pedro escreve na sua primeira carta, ele está reverberando aquilo que o livro de Levítico já dizia, que é porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Isso é uma verdade que nós temos que viver. Nós somos separados, nós estamos nesse mundo, queridos, mas nós somos separados para uma missão de Deus. Então, Jesus, ele está dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é aquele que o Pai santificou, é aquele que Deus reservou para cumprir os seus propósitos na terra. O Filho, ele se separou para ser e fazer o que o Pai atribuiu a ele. Então agora o Filho, ele se santificou, ele se separou e ele está orando para que os discípulos também sejam santificados, sejam separados para uma missão. E essa missão, ela é por meio da verdade de Deus. O Pai vai emergir os filhos, seus discípulos, na revelação de si mesmo, nessa palavra, nessa verdade, através da pessoa do Espírito Santo. Então, querido, você está entendendo que estar no mundo não significa que nós estamos misturados com o mundo, mas significa que nós permanecemos santos, separados, com um propósito para cumprir nessa terra. E no versículo 18, Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Queridos, isso é muito lindo, porque Jesus Cristo está falando sobre santificação, sobre separação, para que discípulos sejam reservados para uma missão nesse mundo. E aqui ele está dizendo assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós nos identificamos com Cristo. Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós seguimos os passos de Cristo. Nós nos identificamos com aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo foi santificado, foi separado pelo Pai para uma missão nessa terra. O Pai enviou o Filho ao mundo. É o que está escrito em João 3,16. E é agora essa verdade aplicada sobre a vida dos discípulos e também as nossas vidas, porque o Pai, queridos,
enviou o Filho, mas agora Jesus Cristo separa os seus discípulos, santifica os seus discípulos para os enviar a uma missão gloriosa para o mundo. Queridos, nós somos uma extensão de João 3,16. Grava essa informação, você é uma extensão de João 3,16. Assim como o Pai amou o mundo e enviou um Filho, o Filho amou o mundo e enviou a minha e a sua vida. Isso é muito poderoso, porque isso significa que nós temos uma missão gloriosa aqui nessa terra. Nós fomos, queridos, santificados, separados. Se você desceu as águas do batismo em nome de Jesus Cristo, você foi separado, santificado, para que você seja enviado a esse mundo. E é por isso que Jesus diz, olha, ide por todo mundo, fazei discípulos. Jesus está nos chamando para sermos luz para esse mundo. E no versículo 19, Jesus diz assim, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A santificação mencionada aqui, ela está apontando para a consagração de Cristo, para o sacrifício na cruz do Calvário. Se Jesus Cristo não cumprisse plenamente o seu propósito aqui na terra, o propósito de Deus Pai nessa terra, que era morrer na cruz do Calvário, tomar do cálice da ira, assumir a nossa culpa e nos levar ao perdão e à reconciliação com Deus Pai, nós não poderíamos ser separados para a missão que Ele tem para as nossas vidas. E o que Jesus está orando aqui é, Pai, eu vou me consagrar agora para a cruz do Calvário. Eu vou me separar para esse propósito. Eu vou me entregar para que as vidas, para que os discípulos, eles também sejam separados para o propósito de missão sacerdotal e profética que eles vão cumprir nessa terra. Você entende como isso é poderoso, queridos? O que Deus tem sobre as nossas vidas é um pensamento glorioso daquilo que nós devemos realizar nesse mundo. E eu quero concluir hoje aqui dizendo que Deus está pensando coisas grandiosas de nós. Deus está contando conosco em um projeto sobrenatural. Um projeto que nós, na nossa pequenez, na nossa finitude, não teríamos condições de dar nenhum passo sequer. Mas Jesus Cristo está contando conosco, queridos. Jesus Cristo está pensando em nós. Essa oração, ela favorece os apóstolos, os 11 no caso, mas ela também nos alcança, porque é uma oração onde Deus está dizendo, eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade, que eles sejam guardados no Teu nome. E isso também fala sobre as nossas vidas, porque Deus está pensando em nós, pensando na missão que nós iremos realizar nesse mundo. E eu quero hoje te convidar a refletir sobre isso. Será que você tem imaginado quanto Deus tem contado, se eu posso dizer assim, ou tem pensado na sua vida, no exercício da missão dele? Isso é muito glorioso, queridos. Nós somos uma extensão de João 3,16. O Pai deseja isso sobre as nossas vidas. O Filho se entregou para que nós pudéssemos viver isso. Mas talvez hoje nós estamos pensando coisas mil, talvez nós nem estejamos cogitando aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Talvez nós nem estamos em contato com a palavra de Deus. Mas que hoje você pense o quanto Deus ama a sua vida e quantas coisas Ele pode realizar através da sua vida. Ele clama pela sua vida. Podemos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que nos confronta, essa palavra que nos leva mais perto de Ti. Que assim como o Senhor clamou pelos seus discípulos, Pai, nós possamos também pedir que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações. Pai, talvez existam missionários por trás dessa tela ouvindo essa mensagem, mas que não têm dado passos de fé, que não têm, meu Pai, caminhado para levar a Tua palavra aos confins da terra. Que hoje nós possamos ser ativados, porque o Senhor se santificou para que nós sejamos santificados na verdade, para que nós sejamos extensão de João 3,16 e que isso seja uma realidade em nossas vidas, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.